Oi, turma! Continuando, né, nossas aulas dessa semana, agora nós vamos falar no módulo 32 da apostila de vocês, aí na página 367, tá? Se eu não me engano, é o último módulo, né, dessa apostila, para a gente estar finalizando os conteúdos da apostila 2, tá começando a apostila 3, tá? Nós vamos falar das funções orgânicas, tá? Começando pelos hidrocarbonetos, tá? Mas primeiro vamos falar sobre a função orgânica. O que significa isso, né? As funções orgânicas é o seguinte: tem determinados átomos ou grupos de átomos que aparecem ligados às cadeias carbônicas que lhes conferem propriedades químicas e físicas diferentes. Então, esses grupos de átomos, nós chamamos de grupos de átomos, nós chamamos ele de funções, tá? De grupos funcionais, tá? Então, por exemplo, olha lá, nós temos né, você lembra que a gente chama aqui dos halogênios lá, tá? Do grupo 17 lá da nossa apostila, né, o flúor, cloro. Então, se tem eles ligados, né, na cadeia carbônica, nós chamamos aquilo lá de haleto orgânico, tá? Se tem a hidroxila, nós vamos dizer que os átomos que, né, os compostos orgânicos, as cadeias carbônicas que tem o OH, hidroxila ligado, são os álcoois, tá? E assim por diante. Então nós temos aqui, só para vocês entenderem, não precisa de saber agora, tá? Porque à medida que a gente for, né, avançando mais, né, na química orgânica, nós vamos aprendendo todas essas funções, né, as funções mais importantes que a gente vê aqui no ensino médio, tá? Mas você só tem que saber isso, que dependendo do grupo de átomo que tiver ligado, né, ao composto orgânico, a cadeia de carbonos, vai classificar ele, ela vai ter uma propriedade química e física diferente. Então, por isso a gente classifica de acordo, dá um nome de acordo com aquele grupo funcional, tá ok? Vamos começar, né, pela regra de nomenclatura. Então, como que é a regra de nomenclatura? Então, primeiro, eu tenho que quantificar a quantidade de átomos de carbono que eu tenho daquele meu composto, tá? Então, o prefixo, ele vai identificar a quantidade de carbonos que eu tenho. Então, se eu tenho um composto formado por um carbono só, met. Se eu tenho por 2 carbonos, et. Se eu tenho por 3, prop. Se eu tenho por 4, but. Se eu tenho por 5, pent. 6, ex, e assim por diante, tá? Então, até o quarto é um pouco diferente da denominação que a gente aprende em matemática. A gente vê lá, denominação pent é 5, ex 6, ept 7, 8, oct, né? 9, nono e assim por diante, tá? Desculpa. Mas os primeiros até o número 4 é um pouco diferente. Então, isso a gente tem que guardar. Mas tanto a gente exercitar, fazer exercício, estudar, vocês vão ver que rapidinho vocês vão guardar esse prefixo aqui. Então, o prefixo ele vai identificar a quantidade de carbonos que eu tenho naquele composto. O infixo, né, o que está no meio, vai falar o tipo de ligação. Se for uma ligação simples, an. Se for uma ligação dupla, en. Se tiver uma ligação tripla na cadeia que eu estou analisando, in. Se tiver duas duplas na ligação, de, en. Se tiver duas, né, ligações triplas, de, in. E o sufixo vai identificar o grupo funcional, que função que pertence. Aqui está o outro, que a primeira que a gente aprende é o hidrocarboneto. Então, toda vez que tiver função, porque naquela cadeia só vai ter hidrocarboneto, ou seja, só carbono e hidrogênio. E depois, por exemplo, o álcool a terminação é ol, nós temos o etanol. Então, eu tenho um grupo funcional ali, que é a hidroxila, daqui a pouco nós vamos aprender, que vai identificar, vai classificar aquela substância como ol. Aí a terminação já sei, está falando de um álcool, tá? Né? Então vamos lá, né? Então hidrocarboneto, os alcanos, tá? Hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, então o próprio nome já diz, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono, tá? Normalmente, né, os alcanos, né, eles são
hidrocarbonetos só apresentam ligações simples. A sua totalidade de cadeia será por ligação insaturada, ligação simples, tá? Então, qual que é a fórmula geral? CnH2n mais 2. Então, o número de carbonos, o hidrogênio é o dobro do número de carbonos mais 2. Então, em cadeias orgânicas que eu tenho grande 1000 quantidade de carbono, tá? Como que eu sei a quantidade de hidrogênio? Se eu precisar achar a fórmula molecular. Se eu acho a quantidade de carbono, eu sei ali que é um alcano, ou seja, eu vi ali que só tem ligação simples. Eu sabendo essa forma, rapidinho eu acho, então eu ganho tempo do que eu ficar contando a quantidade de hidrogênio, né? Porque nós vamos ver como na maior parte dos compostos orgânicos, os hidrogênios são omitidos, eu tenho que completar para ver quantos carbonos, quantos hidrogênios que eu tenho. Então é bem interessante a gente saber a fórmula de um alcano, que aí eu sei, eu não preciso de ficar contando hidrogênio, eu já sei, se tem 10 carbonos, eu vou ter hidrogênio, eu dobro mais 2, então eu vou ter 12 hidrogênios, tá? Então aqui, né, nós vamos falar o gás, aqui o CH4 fiz questão de mostrar ele, que é o gás do efeito estufa, né, o gás do aquecimento global, metano. Por que metano? Met, um carbono só. Ele só faz ligação simples, porque só faz ligação com hidrogênio, ele não faz ligação dupla, né, com hidrogênio é só simples. E O, porque é um hidrocarboneto, tá? Olha aqui o propano, o gás do efeito de petróleo, né? Naquele gás de cozinha, a gente acha ele, ó. Prop, por que prop? Prop significa 3 carbonos, ó, a cadeia é formada por 3 carbonos. Entre os carbonos só tem ligação simples. O, porque é hidrocarboneto, carbono e hidrogênio apenas, tá? Alceno, né? Hidrocarboneto, alceno. O que vai ser diferente? A diferença é que é formado por uma insaturação. Qual tipo de saturação? A dupla, tá? Então, se eu tenho uma dupla entre a cadeia carbônica, né? Esse é classificado como um alceno, tá? O que acontece? Então, normalmente, até 3 carbonos eu não preciso de numerar aonde está a dupla. A partir de 4 carbonos na cadeia, né? Eu já preciso identificar em qual carbono está a dupla. Como assim, então, né? Nós vamos fazer a quantificação de uma extremidade à outra, tá? A que tiver o menor, aonde a dupla, né, o carbono que estiver com a menor dupla, com o menor número, né, o carbono que está com a dupla está com o menor número, é esse número que a gente vai pegar. Então, sempre eu vou olhar pela regra do menor número. Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro aqui, né, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então tem mais de 3, eu tenho que quantificar onde que está a dupla. Isso daqui é um alceno. Então, 4. Na onde está o carbono, qual é o número, né, a regra do menor número na hora que eu faço a numeração. Então, eu começo de lá para cá e de cá para lá. Então, eu vou 1, 2, 3, 4. E se eu voltar de lá, 1, 2, 3, 4. De lá para cá, né, da direita para a esquerda, eu vi que eu tenho 1 e o 2 estão envolvendo a dupla. Qual que é o menor número? O 1. Então, por isso, né, que o nome aqui ficou but1eno, tá? Então, antigamente, né, nas regras mais antigas, a gente colocava esse número 1, que estava identificando a dupla, antes do nome completo. Hoje, a gente tem que colocar igualzinho aonde está, né, a ligação dupla. Antes, o número antes do que significa a dupla, que no caso é o N. Então, but, por que but? Porque tem 4 carbonos. 1, porque a regra do menor número. O carbono, a dupla entre 2 e 1 está no carbono 1, então eu vou pôr 1. E, porque é dupla, e O, porque é hidrocarboneto. Vamos para o segundo, ó. Aí eu vou numerar, tá? Eu vou numerar de um lado para o outro, depois eu volto numerando para ver onde que está o menor número. Então, daqui para lá, né? Deu no carbono 2 e 3, então já sei que eu vou no carbono 2. Se eu voltasse, ó, acompanhem comigo, porque aqui não está escrito, mas vocês vão acompanhar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, eu voltando da direita para a esquerda, vai dar no carbono 4 e 5. Eu vou olhar o 4, que é menor. E aqui eu vou olhar aqui que é o 2 é menor. Aí eu vou olhar o menor de todos. Entre o 4, né, que eu fiz a numeração de lá, e o 2, qual que é o menor? O 2. Então, é o 2 que vai prevalecer. Então, lá ficou X, porque tem 6 carbonos. 2, porque o menor número de todos em que está a dupla é o carbono 2. E, porque tem a dupla, e O, porque é hidrocarboneto, tá? Esse terceiro aqui, por enquanto, a gente não vai falar sobre ele, porque tem ramificação. E é assunto para a apostila 3, a gente identificar compostos com ramificação. Mas o que eu quero que vocês saibam primeiro é identificar se é um alcano, se é um alceno, se é um alcino, nós vamos falar agora. E nos alcenos, a partir de 4 carbonos, vocês têm que quantificar, olhar a regra do menor número para colocar, né, o número dessa ligação dupla, tá ok? Os alcinos são hidrocarbonetos de cadeira aberta, insaturada, só que qual tipo de saturação? A tripla entre os carbonos, tá? Então aqui eu tenho o etino, ó, et, 2 carbonos, in, né? Porque tem a tripla, no O porque é hidrocarboneto. Igualzinho os alcenos. A partir de 4 eu tenho que quantificar. Então, igualzinho aqui, ó, o buti, um hino, né? Lá, 1, 2, 3, 4. E se eu fosse de lá para cá, ó, 1, 2, 3, 4. Então, em cima o menor número é 1, embaixo o menor número é o 3. O menor de todos, entre 1 e 3, o 1 ganhou. Então, é ele, a numeração vai ficar dessa maneira. Sempre vou pegar a regra do menor número. But, 4 carbonos, 1 in. Por que 1 in? Porque, né, o menor número onde está, o carbono tem o menor número onde está a tripla, está no carbono 1, in, porque é a tripla e O, porque é hidrocarboneto. Olha o de baixo, X, 3 indo, né? Então, eu numerei de lá para cá, deu 3 e 4, peguei o 3, de lá para cá, 1, 2, 3, 4, deu a mesma coisa. Aqui embaixo também deu 3 e 4. Então, do G, poderia deixar de cima ou de baixo que empatou, tá? X, 6 carbono, 3, porque o menor número está no carbono 3 e tem a tripla e O, tá? De baixo, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, entre 2 vai ficar no 2. 1, 2, 3, 4, aqui vai ficar o 3. Entre o 2 e o 3, o 2 ainda é o menor. Pente, né? Aqui esqueci de pôr o P, mas é pente. 2 hino, tá ok? Os alcadienos, então o próprio nome diz, ó, eu vou ter duas duplas intercaladas no meio da cadeia, né, de carbonos da sequência. Então, olha lá, ó, o propadieno, tá? Prop, 3, di, porque eu tenho duas duplas, tá? Acima de 4, mesmo eu tenho que quantificar, numerar onde estão essas duplas. Então, olha lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui entre 1 e 2 é 1, entre 3, 4, 5 é o 4. Então, penta, pode deixar pente também. O penta, às vezes, para ficar melhor sonorizado, menor o som, né? Penta, 1,4 dieno. Percebam que o número, para ele, né, quando ele está entre número e... Quando eu coloco um número no meio da letra, eu tenho que separar por hífen. Quando eu tenho dois números juntinhos, eu separo por vírgula, tá lá, 1,4 e depois vai começar a letra de novo, eu separo por hífen, tá ok? Tá? Então, são essas aí. Esqueci de falar das fórmulas gerais, né, lá. O alceno, então, são, lá, a fórmula geral CnH2n, ou seja, CN, o hidrogênio é sempre o dobro da quantidade de carbono, tá? Os alcinos vão ser 2 a menos, então é sempre assim, ó, o campo. CnH2n mais 2, alceno CnH2n, alcino CnH2n menos 2, tá? Sempre vai ser essa fórmula, tá? E olha lá, e os alcadienos também ficam igualzinhos aos alcinos, então não foge, isso é fácil de guardar, tá? Não tem como fugir dessas fórmulas. Então, alcano CnH2n mais 2,
CNH2N, alcine alcadieno, CNH2N-2, tá? Então é bem interessante, porque daqui a pouquinho nós vamos estar trabalhando com cadeias de carbono de grande quantidade de carbono, se a gente souber, a gente ganha um tempão. Para essa daqui também, turma, eu vou querer que vocês não precisam de fazer resumo também, porque está bem bacana o material aí da apostila de vocês, tá? Tá bem bacana. Eu quero só que vocês grifem para mim as partes mais importantes da apostila. Acrescenta, né, alguma coisa aí pra gente, alguma coisa que foi falada aqui no vídeo, tá? E me tirem foto da apostila grifada com os devidos acréscimos e anexem aí no Classroom pra mim. E vocês farão para mim os exercícios da página 371 e 372 para a gente estar corrigindo numa próxima oportunidade aí da videoconferência, tá ok? Bons estudos, até a próxima!